Bem-vindo ao Mulher.com. Oi, Renata, tudo bem? Boa tarde. Obrigada, viu, por aceitar esse convite, por participar aqui com a gente e por ajudar tantas pessoas. Eu que agradeço. Um beijo para Rita também, viu, que está em casa. Está em casa, mas deve estar assistindo a gente também, se Um beijo. recuperando. Amanhã, se Deus quiser, ela está aqui no Mulher.com. Não sei se você estava ouvindo o que a Natália falou agora sobre viver do artesanato. E é isso, né, Dani? Dá para viver, dá para usar o artesanato como fonte de renda. Muitas pessoas como fonte de renda complementar, mas dá para ser a renda principal da casa também. O artesanato, não é, ele dá para todo mundo. Eu sou até suspeita para falar, porque numa fase muito difícil da minha vida, foi o artesanato que me trouxe uma nova esperança, uma expectativa, e tudo que eu conquistei realmente foi através do artesanato, né? Eu abandonei uma carreira e tudo mais, e há 7 anos, basicamente, eu vivo exclusivamente do artesanato. Então, eu sou muito suspeita para falar, mas eu sou a maior incentivadora de dizer, olha, o segredo é trabalho, é estudo, e é possível sim viver de artesanato, né? E é engraçado, né, como tantas histórias, assim como a da Natália, e a sua também, que eu vou querer que você me conte, mas assim, quantas pessoas que no momento de crise financeira da família, ou no momento que não aguentava mais o trabalho, foi buscar refúgio no artesanato, e aí descobriu uma paixão e um modelo de negócios ali adormecido, né? É um modelo de tantas e tantas artesãs brasileiras. Sim, e eu tenho milhares de alunas e dentro delas milhares de alunas que sustentam as casas, que os maridos hoje trabalham juntos, né? Aqui a gente não está falando só de mulheres também, não. A gente tem homens na cultura e é legal ressaltá-los, mas a pandemia trouxe muito isso, né? O que era um hobby, uma brincadeira, passou a ser a fonte de renda de muita gente e que pós-pandemia não quiseram voltar para aquilo que faziam porque descobriram a grande paixão dentro da costura, dentro do artesanato, e mantém isso hoje como um grande negócio, né? Sustentando a casa, a família. Eu tenho vários exemplos, vários casos que são reais e acontecem todos os dias. Dentro do meu trabalho, poder estar perto dos alunos e acompanhar esse processo de crescimento que acontece com eles. E você é um grande exemplo também disso, né? Hoje, claro que quem acompanha o artesanato conhece a Dani Delinski, tá aí bombando no YouTube, nas redes sociais, mas foi sempre assim, Dani? Como é que você começou? Conta pra mim. Não foi sempre assim, não. Até gosto de brincar que sucesso eu tinha quando eu estava dentro da cozinha da minha casa, com pouquíssimo material e com uma máquina de costura super simples, né? Porque eu falo que sucesso é aquilo que a gente tem quando ninguém está nos vendo. Aquilo é plantar o nosso sucesso. Porque não é tudo fácil como a gente pensa, né? Tudo é muito suado, é muito esforço, é muito trabalho. Mas eu comecei na cozinha da minha casa. Eu ganhei uma máquina de costura da minha mãe e aí eu comecei a brincar e surgiu uma encomenda de uma amiga e aquele dinheirinho que entrou fez muita diferença na minha vida e eu falei, opa, isso aqui pode ser sim uma fonte de renda, ele pode auxiliar dentro da minha casa. E nessa época eu estava passando uma dificuldade financeira muito grande. E ali nasceu uma costureira, nasceu uma paixão, nasceu uma empreendedora, até que eu consegui abandonar a minha carreira como instrumentadora cirúrgica, né? Alguns anos depois tive a minha agenda lotada, fiquei conhecida pelas peças que eu fazia, mas o início ele é um processo de plantação, ele é um plantio para todo mundo, né? E a gente vai colhendo ao longo do tempo. Então, é possível viver de artesanato, mas assim como é possível, eu gosto de dizer que é possível viver de qualquer coisa, porque nem abrindo uma empresa de qualquer coisa a gente tem lucro já no primeiro mês. Não é assim que acontece, tudo é um processo, né? E no artesanato não é diferente. Então, eu vivi todo esse processo, depois eu tive que fazer uma nova migração, porque eu descobri a minha paixão por ensinar, então hoje eu não vendo mais peça, hoje eu me dedico apenas ao ensino e à venda da matéria-prima, mas eu fui a prova viva de sustentar a minha casa através das peças que eu produzia, né? Com muito pouco investimento e com muita vontade de fazer acontecer. Até ontem, uma aluna perguntou para mim nas redes sociais qual era o segredo, a fórmula mágica, se isso realmente existe.
E eu sempre digo que a fórmula mágica que existe é trabalho, porque eu trabalhava durante o dia CLT registrada e durante a noite eu costurava. Então a mágica é esforço, é dedicação, é estudo, é trabalho, é pôr a mão na massa. E é possível para todo mundo que tenha vontade de fazer acontecer. Eu imagino que essa segunda transição sua deve ter sido até um pouquinho mais fácil, né? De parar de vender as peças, de produzir as peças e se dedicar a ensinar as pessoas a fazerem a costura criativa. Mas e essa primeira transição, Dani? Porque você mudou da água para o vinho, trabalhando dentro de um hospital, sala de cirurgia. A Dani era instrumentadora de neurocirurgiões, não é isso, Dani? Isso. E aí, de repente, você sai dali de dentro da sala de cirurgia e decide que você vai viver do seu artesanato, de empreender. E aí é como você falou, pode ser da costura, pode ser da pintura, mas pode ser também da culinária, pode ser de tantas outras coisas. E tem tanta gente que assiste o Mulher.com que tem um pequeno negócio ou que tem um hobby e tem essa vontade. Como é que faz para vencer esse medo de deixar carteira assinada e partir para o empreendedorismo? Eu falo que medo a gente vai ter em tudo que a gente for fazer na nossa vida, né? Hoje até as pessoas me olham e acham que eu não tenho medo. Eu ainda tenho medo, né? Hoje eu tenho os funcionários, tenho as lojas, mas em tudo novo que eu vou fazer tenho medo. E o medo da transição, é lógico que eu gosto de fazer tudo, eu sou muito pé no chão. Então, eu fiquei muito tempo costurando de madrugada e trabalhando no meu emprego, porque eu era registrada, eu tinha aquela garantia de ser uma CLT, né? O assinado na carteira. Então, eu sabia que todo mês aquele dinheiro ia cair, eu não podia perder ele. E eu só consegui abrir mão quando eu falava assim, quando o artesanato me pagar o que eu ganho CLT, eu abandono a minha profissão. Aí eu tô pronta. Então, por muito tempo eu tinha dupla jornada, porque eu não podia trocar o certo pelo duvidoso, né? E a gente tem, às vezes, umas crenças limitantes de entrar em algo e falar assim, será que isso vai dar certo? E eu me vesti da minha coragem e fui fazendo. Foi uma fase bem exaustiva, de muito trabalho, foi puxado. Mas chegou um momento que o meu negócio estava tão bom que o tempo que eu ficava trabalhando fora, ele já não era mais o que eu ganhava, não pagava esse tempo ausente. Então eu falei, chegou a hora e agora eu preciso largar este emprego para viver só disso e agora eu posso fazer isso. Então eu não fiz nada na louca, tipo, vou tentar e vou... Não, eu fui muito pé no chão e quando eu vi que era a hora, eu falei, agora é a hora, agora o meu negócio está se sustentando, agora eu posso me dar ao luxo de abandonar e me dedicar exclusivamente à costura. E foi assim que eu fiz, né? A tomada de decisão de parar de vender para ensinar também não foi fácil. Eu acho que nenhuma mudança na nossa vida a gente aceita com facilidade, né? Mas foi mais leve, né? Mas mesmo assim, até hoje eu ainda tenho vontade de voltar a atender minhas clientes e vender peça. E você não faz uma peça de vez em quando, não? Para matar essa saudade? Não, eu não atendo clientes, não atendo, zero. Uma porque não sobra tempo, né? Hoje com milhares de alunas, aula no Instagram todos os dias, basicamente, comunidade que a gente tem que dar suporte, atendimento às alunas. Hoje a minha satisfação é conseguir ver os alunos conquistando aquilo que eu também conquistei e que por muitas vezes a gente pensa que é apenas uma grande ilusão e não é. Então, eu acho que essa dedicação ela tem que ser 100%, né? Até perguntando, Dani, por que você não vende suas peças? Eu não posso fazer tudo 100%, então às vezes a gente tem que ter propósito, foco e fazer as escolhas. E eu me descobri ensinando, né? Eu me divirto. Para mim não é nem trabalho. Eu amo tanto o que eu faço que para mim eu ficaria dentro do meu ateliê gravando vídeo, fazendo ao vivo e dando aula todos os dias. É muito gostoso ver isso, ver esse seu brilho nos olhos e ver a alegria mesmo que você conta tudo isso. Mas você falou uma coisa muito importante, que você fez tudo com muito pé no chão. Não foi de um dia para o outro, não foi na loucura. Essa é uma dica importante que você dá para quem quer empreender e talvez transformar um hobby, porque pode ser um hobby também, né? Na renda principal. É uma dica boa, assim, para quem está começando no empreendedorismo, colocar uma meta
a hora que eu ganhar X, dá para eu viver disso. Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente não pode nunca, vamos supor, eu jamais largaria o meu emprego para começar do zero na costura. Eu jamais faria isso, até porque assim, a gente tem casa para sustentar, conta para pagar, então a gente não pode viver dessa ilusão, né? E infelizmente a gente vive num país muito instável, né? Hoje está tudo bem, amanhã do nada acontece alguma coisa na economia, muda tudo. Então, eu acho que o pé no chão ele é primordial, né? E é lógico que eu falo que todo bônus tem um ônus, né, Rê? O que isso? Eu quero muito algo, então a gente sempre, para querer algo, a gente tem que abrir mão de algo. Eu, por muito tempo, abri mão de ir dormir mais cedo, de ficar com os meus filhos. Era uma barulheira na minha casa de madrugada, porque para eu poder ter o segundo trabalho, eu tinha que me crucificar em algo. E era o meu sono, porque eu não tinha tempo durante o dia, eu estava fora. Então, as madrugadas eram as minhas melhores amigas. E eu trabalhava muito de madrugada e dormia muito pouco. Então, por muitos anos eu fiz isso, né? Mas é lógico que é aquilo que eu digo. Você está disposta? A gente tem que estar disposto. Quando a gente tem um sonho, quer alguma coisa, a gente tem que estar disposta a botar a mão na massa e fazer. Eu estava disposta. Eu até brinco com as minhas alunas que quando eu entrei nessa e tomei essa decisão, eu falei assim, eu tenho duas opções, ou fazer dar certo, ou fazer dar certo. Eu não tinha outra. As duas opções que eu tinha era isso. E eu falei, eu vou fazer o que for necessário para fazer o meu negócio dar certo. E graças a Deus deu, mas eu acho que é recompensa de trabalho. Por isso que eu digo, a mágica é trabalhar, né? Não arranjar desculpa. Eu brinco que eu tinha um ateliê que chovia dentro e eu não tinha muita condição de comprar muito material, não. Eu fazia com o que eu tinha. E eu brinco sempre que chovia dentro do meu ateliê e goteirava em cima das minhas máquinas, molhava papel de parede, molhava tudo. E eu sempre falo que caía a chuva e eu nunca reclamei. Eu secava e eu falava assim, um dia eu vou ter um ateliê e não vai chover lá dentro. Mas eu jamais reclamei daquela água que eu tinha que limpar quando vinha as chuvas aqui em Curitiba, né? Então, eu falo sempre para as minhas alunas, não reclama. Tá ruim? Não tá ruim. Hoje é o teu melhor. Faz com o que você tem, vai à luta, vai à frente, porque o mundo não é para pessoas que estão aí para reclamar. O mundo é para pessoas que estão dispostas a fazer. Então, eu acho que o segredo é isso, é coragem, é saber que a gente vai ter dificuldade, porque todo negócio tem, mas se fizer, se dedicar, se estudar, a recompensa vem, não adianta. Agora, uma outra dica importante para quem está começando, aliás, eu vi que é um questionamento bastante forte assim no seu Instagram, você responde bastante sobre isso, que é colocar preço para venda. E como lidar com aquele cliente que fala, mas está caro sua peça, né? Ou está caro o seu bolo, faz um descontinho para mim. Como é que quem está começando pode se valorizar, colocar valor naquela peça e falar, não, o meu preço é esse, eu imagino até que para quem é conhecido, para quem é amigo, para quem é família, é mais difícil de falar não do que para um cliente desconhecido, né? Porque a pessoa, às vezes, não vê todo o valor que tem aquela peça, né, Dani? As suas horas sem dormir, na madrugada, que você ficou ali fazendo aquela sua costura criativa, o tanto que você abriu mão de estar ali junto com seus filhos, não é só o preço do material, tem o seu valor também. Sim, a gente vem de uma cultura, e eu gosto de dizer isso, e eu falo muito isso para as minhas alunas, porque eu acho que eu sou uma das pessoas que mais levanta a bandeira de que o artesanato ele não tem que ser o mais barato do mercado, né? A gente vem de uma cultura do ser humano de falar, vamos na feirinha, que na feirinha é mais barato. Só que na feirinha tem artesãos, e quando se fala isso, e todo mundo pensa que na feira é mais barato, a gente já está falando que o feito em casa e o artesanal, parece que ele não tem o valor que tem, né? Mas se a gente olhar pelo outro lado da moeda, a gente começa a enxergar que o artesanal ele é exclusivo, ele é feito para você, ele é feito à mão, ele não é uma linha de produção que qualquer um costura de qualquer jeito, ele é projetado e feito de acordo com aquilo que o nosso cliente deseja. Então eu falo, qual é o valor daquilo que você faz, né? Existe uma grande diferença entre preço e valor. E eu acho que o artesanato ele não tem preço.
Para mim, artesanato não tem preço, artesanato tem valor. Porque poucas lojas entregam bolsas como as minhas alunas entregam, né? Poucas lojas fazem o personalizado, a festa, a lembrancinha da festa, aquela lancheira, aquela mochila para a criança, como uma artesã entrega. Então, o personalizado ele é feito pensado em alguém. Então, eu já parto desse princípio de falar para cada costureira, para cada artesã que me escuta, e eu vou sempre ecoar essa fala, que é de dizer, se valorizem. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso produto está caro, porque a gente não consegue reconhecer o valor do nosso trabalho, o quanto a gente se dedica, quantas vezes você errou, quanto material você perdeu. Então, tudo isso é valor de trabalho, né? Eu digo para as minhas alunas, quando vocês compram um curso meu, ou quando vocês estão assistindo uma aula gratuita minha no YouTube, vocês estão dedicando a sua moeda mais cara a aprender, a aprimorar aquilo que vocês fazem. Então, valorizem vocês. E muitas ainda têm esse medo de mostrar o produto, são inseguras, têm medo do que o povo vai dizer. E sobre preço, eu sempre digo, né? A gente vai ter cliente para todos os produtos e cliente para todos os preços, mas poucos são os clientes que vão enxergar valor. E o cliente do artesanato, ele é um cliente que enxerga valor. Eu compro muito artesanato. Eu, quando viajo e olho coisas artesanais, eu não quero nem saber o preço, porque eu valorizo o artesão. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? Poxa, quanto eu tenho me dedicado para cliente dizer que às vezes está caro e eu me frustrar com isso. Né? Até estava falando isso ontem no Instagram. Falei, quando alguém acha teu produto caro, tá tudo certo. Isso não tá te desmerecendo. Afinal, às vezes a gente entra no mercado, numa loja e fala, nossa, como tá caro isso aqui, como subiu, né? E é normal a gente achar caro. Achar caro não quer dizer que não vale. Achar caro, às vezes, é relativo. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro para comprar. E, infelizmente, muitas artesãs desistem, né? Ou ficam frustradas quando alguém fala, ai, tá muito caro, eu não vou comprar. Ou compara o produto dela com o produto do camelô, né? Então, eu falo, são coisas totalmente diferentes. Não tem como comparar uma bolsa minha com uma bolsa do camelô. Não tem. São produtos ambos, cada um para o seu tipo de cliente. Então, eu acho que essa valorização tem que partir da gente, sabe? Quando a gente se impõe e fala assim, olha, eu faço, esse é o meu trabalho e ele custa tanto e o meu trabalho tem valor, as pessoas começam a enxergar em nós que essa cultura de que na feirinha é mais barato, ela tem que cair por terra, porque nem sempre vai ser mais barato na feirinha, mas de repente na feirinha você vai encontrar um personalizado, um feito com amor, um feito dedicado a você, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que mudar no pensamento de todos os artesãos, pessoas que fazem e que querem empreender com artesanato. E vai valorizar o trabalho daquele empreendedor, daquele artesão que está ali. Para que você que se animou, tem workshop semana que vem, que a Dani vai dar workshop no canal do YouTube, né, Dani? Sucesso nesse workshop para você e para todos os seus alunos que vão estar lá. Também quero aproveitar e te agradecer por esse tempo que você dedicou aqui a quem sabe dar aquele start para quem quer começar a empreender, seja no artesanato, na cultura, na costura ou no que quer que for, mas dá esse pontapé inicial aí. Muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada. E fica o convite, tá? Para quem quiser se inscrever para o workshop e aprender a costurar e a viver de costura. Ele é gratuito, a inscrição tá lá no meu Instagram, o pessoal pode se inscrever e vir participar com a gente. Tá bom? Obrigadão, um beijo para todos vocês aí. Beijo, Dani, sucesso, ótima semana para você também. Obrigada, tchau. Tchau, até. Tá aí, ó, quem sabe, né? É aquele start que você precisa, aquilo que faltava para você ganhar coragem e empreender também. Vou para o intervalo, daqui a pouco tem Cupcake com a Rosângela Roveri aqui no Mulher.com. Volto já.